Bom, bora lá para mais um vídeo da nossa série de compliance, boas práticas de segurança para a modalidade de vendas pós-pagas na Coince. Nesse vídeo eu vou te mostrar como cobrar dos seus afiliados pelas vendas que se tornarem inadimplentes, ou seja, não forem pagas pelos seus clientes. Vem comigo. E antes de mais nada, é muito importante eu te orientar a assistir os outros vídeos, principalmente dessa playlist de compliance, segurança e boas práticas para a operação de vendas pós-pagas. Porque se você optar a vender por essa modalidade, que você faça isso de maneira profissional, tá? Reduzindo os seus riscos e principalmente amenizando o seu prejuízo caso a inadimplência aconteça. Como, por exemplo, cobrando frete antecipado, a gente tem um outro vídeo que ensina isso. Como, por exemplo, habilitando uma análise de CPF, habilitando uma análise de segurança manual ou cobrando a inadimplência do seu afiliado como uma taxa totalmente personalizável no momento e no valor, conforme eu vou te explicar aqui agora através desse vídeo, tá? Então assista os outros vídeos do canal. Bora lá, sem mais delongas, vamos para a tela. Tô aqui logado como produtor, tá? Já fiz a minha configuração de frete aqui na Coince. Já cadastrei o meu produto na Coince, na Logs, enfim, fiz todo o necessário. Se você não sabe o que é Coince, o que é Logs, como realizar esses cadastros e tudo mais, veja principalmente o vídeo de como integrar a Coince e a Logs, beleza? Deixa o canal aqui também. Ou procure o nosso blog, né, o nosso tutorial de ajuda, porque isso vai te esclarecer totalmente para o que você precisa. Então, com a integração de frete, respectivamente, criada, tá? Eu vou agora em produto, sou o produtor, seleciono o produto no qual o frete foi atribuído, então esse aqui é o produto. Vou lá em precificação, que é a aba onde eu tenho as minhas ofertas, beleza? Oferta é basicamente eu dar preço à quantidade. E eu consigo editar essas ofertas fazendo essas atribuições, tá? Então vamos aqui, aqui eu já estava fazendo alguns testes, né? Então unidade de cobrança de 15 foi para 30, cobrança depois. Enfim, ignora os nomes das ofertas, tá? Porque eu estava fazendo alguns testes hoje pela manhã nisso aqui. Vou editar essa oferta e quando eu rolar aqui para baixo, o que você precisa entender? Quando você criar uma oferta, vai estar como não aqui, ó, disponível para afiliados por padrão. Se você habilitar essa oferta para afiliados, você pode definir se vai ter comissão personalizada ou não. Eu quero definir 20%, por exemplo, eu acho que a comissão padrão do produto é 50%, fica a seu critério, tá? Eu posso cobrar a taxa de inadimplência do afiliado. Vamos lá. Caso a remessa entre para o status de inadimplente, você pode configurar um valor a ser descontado do financeiro do afiliado, caso a venda possua. Caso a venda possua afiliado, no caso. O afiliado conseguirá visualizar a taxa a ser paga na tela de afiliação do seu produto. Então você não vai estar penalizando o seu afiliado de maneira ilegal ou enfim, tá? Tudo isso está nos termos de uso da plataforma e ele vai sempre precisar falar que leu e concorda e quer atribuir a responsabilidade por essa venda, podendo ser penalizado caso ela se torne inadimplente. Você vai entender. Vamos lá. Você pode cobrar como um calção, como um saldo de garantia que na hora que a venda é enviada já desconta do afiliado antes, tá? Ou você pode cobrar como um saldo de penalização caso a venda se torne inadimplente, que é uma cobrança depois. Então aqui, ó, o saldo será subtraído do afiliado no momento da geração da venda como garantia em caso de inadimplência. Se a venda for paga, o saldo retornará para a garantia do afiliado. Ou depois, quando a venda se tornar inadimplente, caso haja saldo no financeiro do afiliado, o mesmo será transferido para o seu. Caso não haja, a gente vai priorizar a cobrança nas próximas entradas. Como assim? Presta atenção no seguinte, tá? Eu em momento nenhum, para você que, não você, mas para pessoas que gostam de aplicar golpes ou que gostam de fazer práticas que tendem a deixar as plataformas no prejuízo, enfim, eu jamais vou permitir que esse saldo seja acrescentado na sua conta sem que ele tenha saído de um outro usuário. Beleza? Caso contrário, eu vou fazer com que a plataforma se torne vulnerável financeiramente, o que eu não posso fazer de maneira alguma. Então, se o afiliado não tiver saldo, ele não vai acrescentar o saldo para o seu financeiro, porém, tá? Nas próximas entradas de comissão desse afiliado, automaticamente entrou a comissão, tem um bloqueio pendente por inadimplência, ele já vai transferir para você automaticamente. Então já existe um fluxo no financeiro pré-programado para identificar na hora que um saldo é liberado se há inadimplências ou cobranças pendentes por essa validação aqui para realizar as transferências. Da mesma forma, o seguinte cenário.
Se você colocou a cobrança para antes, tá? Ou seja, na hora da geração da venda pós-paga, esse afiliado teve o saldo deduzido, teve a subtração do seu saldo de garantia. Vou mostrar para você o que é o saldo de garantia daqui a pouco. Se você, como produtor, pega o seu saldo de garantia, antecipa ele, saca, na hora que essa venda for aprovada, esse afiliado precisa pegar o saldo de garantia que foi um depósito de calção e devolver para ele. Pode ser que você tenha ou não tenha esse saldo. Se você não tiver, o saldo não vai ser devolvido para o afiliado e as suas próximas entradas priorizarão este repasse para este afiliado. Beleza? Você pode trocar esse valor aqui quantas vezes você quiser, e esse valor ele é por oferta. Então você pode, por exemplo, setar uma oferta de uma unidade e cobrar R$20 nela, de 2 unidades cobrar 40, de 3 unidades cobrar 60 ou 50, ou enfim, o que você quiser em relação a isso, tá? A gente só não permite passar de R$999 aqui, que são 3 dígitos. Beleza. Vou colocar o antes aqui para facilitar a simulação. Eu vou fazer uma simulação uma vez só, é importante você entender a lógica da aplicação como um todo. Simplesmente salvei a oferta aqui, tá? E esse produto, ele é um produto que está disponível na vitrine, eu vou clicar aqui no link de convite dele, tá? Eu consigo inclusive ver na minha tabela de afiliados, ó, os números dos afiliados e tudo mais, e qual é a eficiência das vendas pós-pagas por afiliado. Esse aqui está com 100% de vendas aprovadas e completas, esse aqui ainda não tem. Se tivesse um cara, por exemplo, com 3, 4, 5 vendas na Inadimplente para uma venda completa, eu conseguiria visualizar isso aqui através dessa tabela, conseguiria exportar essa tabela para entender o volume. Então, a gente literalmente está respeitando o seu dinheiro, está comprometido com você não ser prejudicado de nenhuma forma com essa modalidade, que é uma opção sua rodar, tende a tornar a sua operação muito mais lucrativa, porém precisa de determinados cuidados, e a gente está aqui para trazer a alternativa mais profissional e sofisticada do mercado em recursos tecnológicos para você. Beleza? Vou clicar aqui e vou entrar na conta do Matheus Martins. Vamos ocultar o telefone dele, a parada toda, tá? Você foi convidado a se afiliar para esse produto pela conta do afiliado. Já estou afiliado ao produto, tá? Poderia ter ficado pendente, por exemplo, caso a aprovação não fosse automática, enfim. E aqui na tela de minhas afiliações, eu não tenho ofertas de checkout tradicional. Eu dividi aqui, ó, checkouts de vendas pós-pagas de links de página de venda, de VSL, do que quer que seja, tá? Então aqui nas minhas vendas pós-pagas, eu consigo visualizar como afiliado a comissão que eu vou receber, tá? O preço da oferta, a garantia por inadimplência, que é quanto o produtor setou que eu tenho que pagar. Então aqui, ó, a oferta que eu estava configurando anteriormente é essa aqui, ó. Então, saldo de garantia descontado do afiliado para dividir os custos por inadimplência, para que o produtor não arque com os custos sozinho, o afiliado tenha risco junto na operação, né? E qual é o momento do desconto da garantia? Então aqui, ó, o saldo é subtraído do afiliado no momento da criação da venda. Se ela for paga, o valor retornará para o saldo de garantia do afiliado. Ou depois, quando a venda se tornar inadimplente, caso haja saldo no financeiro do afiliado, o mesmo será transferido para o produtor. Caso não haja, priorizaremos a cobrança nas próximas entradas financeiras. Então, um é um calção antecipado, o depois é uma penalidade caso se torne inadimplente. Tá? Caberá ao afiliado também entender as regras do jogo e decidir jogar ou não. Estados bloqueados, tem um outro vídeo no qual eu te mostro como bloquear esses estados, caso, por exemplo, o frete esteja ficando caro e tudo mais, uma outra personalização que a gente te dá, beleza? E vou entrar aqui nessa cobrança do desconto de garantia como depois. Vamos nessa, vou preencher o checkout da venda pós-paga aqui, tá? Então, teste pós-paga, cobrança antes, cobrança@antes.com, preencha o checkout, mais uma vez falando, com dados verdadeiros. Rafa, por quê? Porque caso você preencha com CPFs inválidos, com telefones que não existem, com e-mails que não existem, com um telefone que é diferente do nome do cadastro, né, do nome da pessoa que está responsável pela venda aqui, do cliente no caso, a sua taxa de recusa de cartão vai ser mais alta do que o normal, tá? Então, cuidado com esses cuidados, de fato, ficou até redundante, né, mas presta atenção nesses cuidados que você tem que tomar para que os números da sua operação sejam saudáveis, tá? Vou colocar um CEP do centro da Praça da Sé aqui, que é o que vem na cabeça toda vez. Continuar. E ele vai me dar aqui a alternativa da venda pós-paga com o pagamento na entrega, porque São Paulo é uma operação no qual a gente também tem frota de entregadores e eu poderia escolher pagar na entrega aqui, ó, e tudo mais. Beleza? Li e concordo com o termo de responsabilidade de pagamento. Já mostrei como funciona isso aqui, tá? Esse documentinho aqui com as instruções de cobrança e tudo mais, elas vão junto com o pacote. Então o cliente vê isso aqui, consegue ler o QR Code para ser redirecionado para a tela de pagamento e tudo mais.
Vou clicar aqui em finalizar a solicitação de envio e a venda pós-paga foi gerada. Beleza. Se essa venda tiver a análise manual, tanto de confirmação quanto de cobrança, ou seja, você deseja fazer dessa venda, primeiro, um status em análise, tá? Podendo ser você o responsável, ou o afiliado, ou a Coins, ou a venda pode não ter esse status do em análise configurado, por configuração padrão, indo direto para aguardando envio. Você tem essa alternativa, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que te mostra como personalizar isso e colocar essa etapa de validação manual, definindo quem vai ser o responsável por ela. Por que eu introduzi esse assunto, tá? Porque a gente sempre, quando as vendas tiverem cobranças para os afiliados, para que esse afiliado não te processe, não te prejudique ou não processe a plataforma, enfim, tá? A gente consegue vir aqui na lista, a gente obriga, tá, o afiliado a fazer uma confirmação aqui. Então, a venda ela sempre vai entrar com status aguardando o afiliado e a confirmar, ok? O afiliado, que é no caso a conta no qual eu estou logado aqui, vai ser a única pessoa que poderá clicar em confirmar ou recusar. E ao clicar em confirmar, ela vai visualizar: você confirma a responsabilidade pelas possíveis cobranças dessa venda? Faremos uma retenção temporária de R$30 no seu saldo de garantia, transferindo-os para o produtor deste produto até que o pagamento pela venda seja aprovado ou a entrega seja suspensa. Se a gente quiser não enviar também o produto, aconteceu alguma coisa que o cliente não quis, o produtor foi lá e cancelou a expedição lá na Logs, automaticamente também volta o saldo para o financeiro do afiliado. Rafa, de onde no financeiro do afiliado? Daqui, ó, saldo de garantia, beleza? Então, o saldo disponível aqui dessa conta está R$110 e o saldo de garantia está 0. Eu preciso ter saldo de garantia. Deixa eu só verificar os documentos dessa conta aqui. Beleza, documentos devidamente aprovados aqui agora e eu consigo recarregar ou retirar o meu saldo de garantia, tá? Consigo recarregar esse saldo de garantia sendo um afiliado ou sendo um produtor, enfim, tá? E esse saldo de garantia, ó, presta atenção, saldo comprometido a ser recebido de vendas em que você é produtor ou descontado de vendas em que você é afiliado, conforme a configuração da cobrança na oferta. Então, sempre que é descontado do afiliado, é descontado do saldo de garantia e vai para o saldo de garantia do produtor. E quando estorna, da mesma forma, beleza? Vou recarregar aqui agora, vou recarregar, sei lá, R$50 do meu saldo disponível. Posso recarregar também via cartão de crédito ou via Pix, beleza? Gerando o QR Code, o Pix copia e cola e assim sucessivamente. É bem parecido com o saldo de expedição lá da Logs, tá? Aqui, ó, tava com R$110, tem uma saída de transferência, tá? De 50. E aqui embaixo eu tenho as movimentações de garantia, tendo uma entrada de R$50. Então eu transferi do meu histórico de movimentação, que é o meu saldo disponível. O lançamentos futuros representa aqui as movimentações do saldo a liberar e o movimentações de garantia representa aqui o saldo de garantia, as entradas e saídas por ele. Beleza? Na verdade, eu vou retirar esses R$50 e vou te mostrar o seguinte. Mesmo que eu tenha saldo disponível, se eu clicar aqui em confirmar, sem ter saldo de garantia, ele mantém aguardando o afiliado com saldo insuficiente. Beleza? Então, eu venho aqui, recarrego o meu saldinho. Ó, então todas as movimentações, ó, a entrada, a saída, a entrada e a saída de novo. E aqui novamente, ó, a entrada, a saída e a entrada de novo. Colocando aqui R$50 e aqui como 60, né, porque eu tinha adicionado 110 anteriormente, tinha 110 anteriormente no saldo disponível, então menos 50. Tá tudo documentado no seu extrato, tá? Você consegue exportar isso aqui e pau no gato. Beleza, agora se eu vier e fizer isso aqui, saldo de garantia, aguardando envio e a enviar. Os R$50, se eu atualizar aqui, eles já se tornaram 20 e R$30 já foram bloqueados, ó, uma cobrança. Lá no olhinho do meu pedido, que está aguardando envio, eu tenho uma aba chamada garantia, ó, tá pago, é uma cobrança, é um calção, beleza? Desse usuário. E aí, pode acontecer diversas coisas. A venda pode ser paga, por exemplo. Então eu vou realizar, por exemplo, aqui um pagamento por essa venda. E se eu entrar lá na conta do produtor, essa mesma transação aqui, ó, se eu filtrar por ela no meu financeiro, vamos lá, movimentações de garantia, tá aqui a cobrança de R$30 às 9h25, da mesma venda, ó, ORD final 708. Então eu consigo visualizar todo esse controle, tá? Como eu disse, eu estava fazendo vários testes hoje pela manhã, né, mas meu saldo de garantia está aqui com R$30, que é o que foi organizado. Presta atenção no seguinte, vamos supor que o produtor vá lá e saque esse saldo de garantia. Então ele retira esse saldo de garantia, ele tinha 500 e agora ele tem 530. Porém, essa venda seja paga.
Ou seja, precisaria haver um estorno do saldo de garantia para o afiliado. Eu vou realizar o pagamento por essa venda aqui, e aí quando eu realizar o pagamento, obrigatoriamente o saldo deveria voltar para o afiliado, né, no caso. Então vamos lá, vou fazer o desconto, paguei. Vejam como está o financeiro do produtor aqui, tá? Saldo de garantia como 0 e o disponível 530. Mesmo não tendo saldo de garantia e tendo o saldo disponível, tá? A garantia da venda que estava pago como cobrança, agora que a venda está, ela vai para aprovado, mas foi pago ou não foi? Beleza, foi pago. Bom, atualizando aqui então, a venda lá foi paga, tá? Então o status dela já vai alterar para aprovado aqui. E o saldo de garantia que está aqui como 0, que eu já havia sacado, retirado para o disponível, né? Após a atualização do financeiro, o saldo disponível voltou para 500 e o saldo de garantia já está como zerado. Então o que aconteceu aqui, ó? Bloqueio de devolução, né? Mesmo que eu tenha pegado o saldo de garantia e colocado no disponível, ele força para que o saldo disponível, que está disponível, né, automaticamente pague as dívidas que ele tem, seja de estorno com o afiliado, seja de garantia ou de pagamento, enfim, para o produtor, né? Então aqui, por exemplo, ó, o bloqueio de devolução já foi liberado, beleza? E aqui já houve também uma saída, ó, que é um estorno de R$30 pagos para o afiliado às 22h36. Uma entrada, né? Então aconteceu no mesmo horário, porque tinha 530 aqui, ele já entrou no saldo de garantia e já subtraiu. Então, o financeiro da plataforma está totalmente preparado para que mesmo que o produtor tire o saldo de garantia ou saque até, tá? Se ele tivesse sacado, por exemplo, ele não tivesse saldo disponível suficiente para cobrir isso aqui, esse bloqueio de devolução ficaria como pendente até que a próxima liberação desse produtor já fosse para o saldo de garantia como liberado, tá? E se a gente for agora no financeiro do afiliado dessa venda, o saldo que havia sido subtraído para ser transferido para o produtor como uma garantia no caso da cobrança de antes, como um calção, né, vamos assim dizer, após a aprovação do pagamento, se eu vier aqui no financeiro, ele voltou para o saldo de garantia. Então aqui, como você pode ver, ó, às 10h36 houve um estorno de entrada, às 9h25 tem realmente um período longo aqui de tempo, porque a gente estava no escritório, enfim, né? E aí tivemos algumas situações que, como eu estou num servidor de teste, inclusive, acabaram fazendo com que eu tivesse que pausar, resolver e já fazer a implementação para vocês. Estou gravando isso aqui antes mesmo disso aqui ir para produção, tá? Então tem dezenas, na verdade centenas de testes sendo feitos isso aqui durante semanas. E aí a cobrança que havia sido feita da saída, no momento em que a venda foi gerada, quando ela foi paga, ela foi estornada. Beleza? A mesma coisa acontece para o afiliado. Se o afiliado, por exemplo, possui uma venda inadimplente de um saldo inadimplente de R$30 configurado para que seja cobrado como depois, ou seja, tornou inadimplente, deduz do afiliado, vai para o produtor. Se essa venda ela se torna aprovada, isso volta para o afiliado imediatamente após o produtor ter saldo pelo menos disponível o suficiente para cobrir essa cobrança. Então, sempre que as vendas vão para o saldo disponível, a primeira coisa que a plataforma faz é transferir tudo para o saldo de garantia e realizar todos os pagamentos que estão pendentes. Beleza? Então, aplique isso caso você queira dividir os custos da sua operação dos riscos da inadimplência com o seu afiliado, amenizando seu risco e, mais uma vez, tornando a sua operação mais eficiente e mais lucrativa. Fechou? Espero que esse, como os demais recursos, ajudem a sua operação a ficar, enfim, cada vez mais funcional e conte conosco para oferecer cada vez mais coisas inéditas e literalmente próprias e autênticas, como todos os nossos recursos de tecnologia são, para agregar aí na sua operação de produto físico. Beleza? Conte comigo, com o meu time, deixa nos comentários o que você achou, se isso aqui vai te ajudar. Caso tenha dúvida e sugestão, deixa também. É nóis, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!